Decreto 6.022 de 2007. Vamos estudar agora o que em algumas matérias é auditoria fiscal eletrônica, que nada mais é que a auditoria feita baseada em documentos eletrônicos. No caso, o decreto 6.022/2007 é um instrumento jurídico que instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital em todo o Brasil, o SPED. E aí a gente vai falar um pouco a respeito disso com você. Tudo bem? Vamos lá então? Então, na telinha para você, a auditoria fiscal eletrônica através do decreto 6.022/2007. A escrituração contábil fiscal e a escrituração contábil digital, ECF e ECD, que são também chamadas de SPED fiscal e SPED contábil, são formas digitais de cumprimento das obrigações acessórias. Trata-se de uma mudança de paradigma, já que tudo que se fazia na forma do papel e mediante livros físicos, agora é feito no ambiente digital e estão contidos em um projeto maior chamado SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Então aqui já vem a primeira circunstância muito interessante para o aluno e para a pessoa que a princípio está estudando o SPED, que é justamente a troca do que era o paradigma, o uso do papel. Então nós tínhamos talões de notas fiscais, nós tínhamos livros físicos, nós tínhamos que encadernar livros junto às gráficas, nós tínhamos que fazer solicitação de AIDF, autorização para impressão de documento fiscal, para poder ter um documento em papel. Então, a IDF era um documento necessário que previamente era autorizado para que uma gráfica credenciada imprimisse os documentos fiscais. Hoje, tudo isso se transformou na forma eletrônica, na forma digital, e isso começou lá em 2007 com o Decreto 6.022. O SPED fiscal, nome popular da escrituração fiscal, também chamada escrituração fiscal digital ICMS-IPI, surgiu para substituir a escrituração dos livros, registro de entradas, registro de saídas, registro de inventário, registro de apuração do IPI, registro de apuração do ICMS, controle de ICMS no ativo permanente ou CIAP, registro de controle da produção e do estoque. Então, eu estou falando de um dos arquivos que é entregue junto ao SPED. As empresas que são contribuintes do ICMS/IPI, ou seja, empresas que são vendedores, né, comerciantes, que dão saída de mercadorias, por isso são contribuintes do ICMS. Empresas que são indústrias ou equiparados à industrial, por isso são contribuintes do IPI. Elas emitem o que nós chamamos agora uma escrituração fiscal digital. E num arquivo só ela substitui todos esses livros que foram citados. Tá certo? Então ela substitui literalmente todos esses livros aqui citados. E aí a gente vai então para o texto do decreto 6.022. Então o decreto foi aquele que instituiu, como ele cita aqui, ó, fica instituído o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. Então, a primeira coisa que pode cair na prova é justamente o significado da sigla SPED. Né? Então, Sistema Público de Escrituração Digital. O SPED é um instrumento que unifica as atividades. Então, a ideia dele é unificar atividades de recepção, recepcionar o arquivo digital, validação, armazenamento e autenticação. Olha quantas coisas que o sistema SPED faz. Então, ele recepciona. Então, a pessoa vai mandar aquele arquivo digital para o repositório da Receita Federal do Brasil. Também ela está vinculada normalmente a uma prefeitura, se ela for um contribuinte do ISS, ou a um estado, se ela é contribuinte do ICMS, ou a União, se ela é contribuinte do IPI. Então, ela vai mandar também para esses determinados entes políticos, e aí então você tem a recepção. Depois você tem a validação, ou seja, o arquivo é validado. Então, ele passa por uma verificação, o que pode estar faltando no arquivo, se o arquivo está completo, não necessariamente se as informações do arquivo são verdadeiras, mas se o arquivo cumpriu pelo menos o requisito para poder ser considerado validado. Depois ele é armazenado eletronicamente, então você tem todos os livros e as notas fiscais à disposição dos fiscos.
porque ele é armazenado eletronicamente. E, finalmente, ele é autenticado. Ou seja, é muito importante que você, a princípio, considere, é o que eu vou falar agora aqui, quer dizer, para que um documento digital tenha validade, se faz necessário que aquele documento digital ou aquele livro digital seja autêntico, ou seja, tenha uma segurança, seja criptografado. Você vai ver que, a princípio, os documentos digitais, livros digitais, têm criptografia, têm chave de públicas brasileira, ICP Brasil, quer dizer, ele é autenticado digitalmente, tem um eCPF, um eCNPJ assinando aquele documento de forma eletrônica, dando validade e autenticidade àquele documento. Vocês entenderam? Então, esses 4 itens: unificar essas atividades, recepcionar, validar, armazenar e autenticar livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive as imunes ou isentas. Veja, entram aqui os empresários, as pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas. Quer dizer, mesmo aqueles que estão dispensados de pagamento de tributos, são obrigados a entregar a EFD. São obrigados a entregar a ECD. Então, empresários, pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, mediante um fluxo único, computadorizado de informações. Fechou? Agora, além da ECD, escrituração contábil digital, que é a contabilidade, né? Então, a ECD é a contabilidade, é o que o contribuinte entregava, né, do livro diário, o livro razão, o livro balancete. Temos a ECF e EFD, que compreendem a escrituração fiscal. Então, você tem tanto a escrituração contábil sendo entregue pelos contribuintes através do SPED, como a escrituração fiscal. Tudo isso digital, integrado e disponível para a Fazenda Pública em tempo real. Quando nos referimos à escrituração digital, estamos nos referindo a toda escrituração fiscal, estamos nos referindo a toda a escrituração fiscal disponível no ambiente SPED. Esse destaque é importante, pois a primeira escrituração fiscal que surgiu foi a ECF, Escrituração Contábil Fiscal, contemplando os dados econômicos fiscais das empresas, incluindo a apuração do imposto de renda. As demais escriturações fiscais receberam letras diferentes. Ao invés de ECF, o nome agora é EFD, Escrituração Fiscal Digital. Deste modo, quando dizemos SPED fiscal ou escrituração fiscal, estamos tratando de um gênero do qual estão contidas as escriturações propriamente ditas. Então, hoje nós temos o SPED fiscal com uma escrituração que, a princípio, está dentro do SPED, que deve ser entregue pelos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas. O SPED fiscal, o nome popular da escrituração fiscal, EFD e CMS-IPI, surgiu para substituir a escrituração daqueles livros que citamos, né? Registro de entradas, saídas, inventário, apuração do IPI, apuração de ICMS, controle de crédito do ICMS no ativo permanente, o CIAP, e o registro da produção e controle e estoque. Para você ter uma noção clara de quantos são, a princípio, né, os serviços que o Sistema Público de Escrituração Digital hoje já acolheu, a gente fez aqui uma imagem que veio do próprio site do SPED, que é um site da Receita Federal do Brasil, que trata a respeito do SPED. Então, eu trouxe essa imagem aqui para você, ó. E aqui você tem, ó, a escrituração contábil digital, a escrituração contábil fiscal, a escrituração fiscal digital ICMS-IPI, né? A EFD, escrituração fiscal digital REINF, a escrituração fiscal digital contribuições. Aí vem as notas fiscais. Olha lá, nota fiscal eletrônica, a nota fiscal de serviço eletrônica. Então, a nota fiscal eletrônica para os concursos estaduais, você vai cair na tua prova. A nota fiscal de serviço eletrônica para concursos municipais cai na tua prova. A nota fiscal a consumidor final eletrônica também cai na prova para os concursos estaduais. O conhecimento de transporte eletrônico também é muito importante para os fiscais dos estados, né? O manifesto de documento fiscal também é importante. O e-social, a e-financeira, tudo isso faz parte hoje do projeto do Sistema SPED. Veja que todos estão ligados ao projeto do Sistema SPED. Então, o Sistema SPED realmente ele é muito amplo, né? Não é somente a escrituração fiscal ou a escrituração contábil digital, mas todos os documentos eletrônicos e várias outras obrigações acessórias hoje estão respondidas dentro do Sistema SPED. Você consegue entender isso?
Então, a gente começa agora a entender um pouco mais, e aí a gente vai para o decreto 6.022. E aí a gente vai para uma questão que poderia ser uma questão de prova sua agora. Essa questão caiu na prova da Sanasa Campinas, Fundação Carlos Chagas. Instituído pelo decreto 6.022, 22 de janeiro de 2007, o Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. São módulos do SPED. Olha que interessante. Então, aquela figurinha, essa aqui, né? Ela cai na tua prova. Então, vamos ver o que está fora, por exemplo. Vamos tentar lembrar o que está fora, porque vamos ver se a gente lembra aqui, ó. SPED fiscal, ICMS-IPI, SPED de contribuições, SPED contábil, escrituração contábil fiscal, nota fiscal eletrônica, SPC federal. Não, isso aqui não tem dentro das demais situações. SPED contábil, escrituração contábil fiscal, SPED fiscal, nota fiscal de transporte eletrônica. A gente não tem nota fiscal de transporte eletrônica. Repare, a gente tem o conhecimento de transporte eletrônico. Nota fiscal eletrônica, e-social, EFD-REINF, SPED fiscal ICMS-IPI, SPED patrimonial. Veja sempre que o último item, a dicasinha aqui da FCC, né? O último item está errado aqui. As três primeiras foram assim. SPED fiscal ICMS-IPI e financeira, SPED MDF, né? Eletrônico, nota fiscal consumidor eletrônica, nota fiscal eletrônica NFE, nota fiscal de serviço eletrônica. Essa está correta. Todas as situações aqui estão dentro da alternativa. SPED contábil, escrituração contábil fiscal, nota fiscal eletrônica, SPED intangível também não está dentro, né, do SPED. Beleza, pessoal? Então, gabarito aqui da questão, cai na prova, alternativa à letra D de dado. E a gente conhece aí, né, de acordo com o decreto 6.022, quais são os serviços que estão dentro do SPED. Tá certo? Bom, então a gente conhece quais são os serviços que estão dentro do SPED. E com isso nós encerramos essa aula, firmes no propósito, para a gente poder conhecer inicialmente, né? Essa aula é a aula inicial para a gente conhecer o decreto 6.022 de 2007. Com isso, conhecendo o SPED, conhecendo quais são a princípio. E é claro, eu estou gravando essa aula, mais adiante, provavelmente a Receita Federal ou a União vai criar novas obrigações acessórias para colocar dentro do SPED, não tem problema. A gente já está entendendo como que funciona o SPED em todo o território nacional. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.